Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e foi divulgado que Bolsonaro considera muito difícil não ficar inelegível e já falam abertamente em plano B. Eu vou falar pra vocês qual é, segundo foi apurado. E assim, não sei se vocês viram a manchete da Folha, né, numa longa matéria que diz: Ciro acumula condenações e enfrenta fila de credores e até bloqueio para licenciar carro. Aí o jornal vai trazer ali alguns detalhes, justamente no momento em que Ciro Gomes volta a ocupar espaços por conta da palestra feita lá em Portugal. Então eu vou trazer detalhes aqui, né, mostrar para vocês quem são aqueles que processam Ciro Gomes, já vou adiantar. Mas não salva um. É Bolsonaro, Ricardo Salles, Damares Alves. Esses aí são alguns para vocês verem o nível, né? E farei também aqui algumas reflexões sobre isso, mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 159 mil inscritos. Muito obrigado a quem está aqui com a gente. Quem não tiver inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se assistir e gostar. Se não gostar, manda um dislike, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que você vai achar e se puder, compartilha, espalha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, o Guilherme Amado do Metrópolis escreveu neste dia 22 de maio. Jair Bolsonaro comentou com pessoas de seu mais íntimo círculo de relações que considera praticamente impossível que não tenha sua inelegibilidade decretada pelo TSE. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, para mim tá mais do que evidente, e digo mais, muito provável que não demore a acontecer. Né? E assim, as pessoas que foram ou ainda são próximas a Bolsonaro, muitas já admitiram isso publicamente. Mourão já admitiu, trouxe aqui para vocês um outro vídeo, Damares Alves também, outros bolsonaristas do passado, do presente, o próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, já disse, trabalha com essa possibilidade. Ele sempre tem aquela coisinha do, não, eu acho que não vai ser, porque não pode também jogar o cara aos leões assim, né, antes de ter uma decisão, mas né, todos já admitem essa possibilidade, já trabalham com outros nomes. Valdemar, por exemplo, né, trabalha até com o nome da Michele Bolsonaro. Aqui vai trazer, né, a coluna que o ex-presidente se dirá perseguido por Moraes, caso seja de fato condenado pelo evento que fez para embaixadores com o objetivo de atacar as urnas eletrônicas e desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. E essa ação foi movida pelo PDT, partido de Ciro Gomes. Diz mais aqui que Bolsonaro deverá evitar ataques a todo o STF, na esperança de ter um recurso seu acolhido lá e seus direitos políticos devolvidos. Aconselhado por advogados, o ex-mandatário trabalhará com a perspectiva de reaver esses direitos até 2026, a tempo de disputar a eleição presidencial. Mas, vejam bem, caso não consiga recuperá-los, Bolsonaro, ao menos hoje, vai trabalhar para apoiar Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto. O ex-presidente acha que, caso ele esteja inelegível, seus apoiadores votarão naquele para quem ele apontar o dedo e disser ser seu sucessor. Finaliza a coluna do Guilherme Amado no Metrópolis, e aqui em parte ele tem razão. Não importa o que eu ou você achamos de Bolsonaro, né? Muitos podem mesmo seguir a indicação dele, falar, não, esse aqui é quem eu vou apoiar agora, e acabam votando, como votaram agora nas eleições para o Senado e para o governo de vários estados. A gente viu alguns nomes, né, surgirem aí. Tudo bem que alguns já eram ministros de Bolsonaro lá antes, mas começaram nas pesquisas de uma forma muito tímida e de repente com o apoio de Bolsonaro cresceram e venceram. Pega aqui o Marcos Pontes lá em São Paulo, no Senado, e assim, o próprio Tarcísio começou a corrida pelo governo do estado atrás e acabou chegando lá e vencendo no segundo turno com 10 pontos de vantagem para o Haddad, que tinha o apoio do, né, agora presidente Lula. Só que tem um detalhe em relação ao Tarcísio, que aqui é apontado como plano B de Bolsonaro. O Kassab, que é secretário lá em São Paulo, né, para ver, o PSD, né, apoia Tarcísio em São Paulo e apoia também Lula lá em Brasília, no governo federal. O Kassab, então, hoje também é conselheiro, né, do Tarcísio, e tem dito que o governador de São Paulo deve tentar a reeleição, né, em 2026 para tentar voos mais altos, né, em 2030. Mas é claro que vai depender do sucesso ou insucesso do governo Lula. Né, se Bolsonaro estiver inelegível, ele vai apoiar de fato o Tarcísio? Como é que vai estar o Tarcísio com o bolsonarismo mais radical? Já que vez ou outra ele tenta dar uma descolada, mas não muito, para tentar manter esse apoio, né, desse eleitor mais fiel a Jair e ao mesmo tempo tentar ampliar, pegando eleitores que têm uma rejeição a Bolsonaro, rejeição que não é pequena. E aí, vamos ver o que vai acontecer então daqui até 2026. Bom, e agora falar um pouco, né, da matéria, longa matéria da Folha sobre Ciro Gomes. Eu vou dar uma resumida aqui. Lá ela começa dizendo: conhecido pela retórica inflamada contra adversários, o ex-presidenciável Ciro Gomes coleciona condenações por danos morais e tem sido alvo de ações de execução
em sério que já resultou em penhora e leilão de imóveis, constante bloqueio de valores em suas contas bancárias, incluindo R$101 mil na da sua mulher, chegando até o recente impedimento para licenciar um carro. Vejam só como que a imprensa, né, ela já começa, né, e aqui é claro que é a Folha, mas isso aqui em vários veículos da imprensa repetem, né, já começa reforçando essa ideia para muitos, né, dessa coisa retórica inflamada contra adversários, né, só faltou no destemperado, que é uma palavra que muitos também gostam de usar contra Ciro Gomes. Agora, muitos conhecem o Ciro, inclusive vários políticos, vários adversários do Ciro, por ele defender um projeto, que ele chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento, que propõe mudar aquilo que está errado no país. Você pode gostar ou não do projeto, mas o Ciro o tem, né, para ser elogiado, para ser criticado, faz parte. Inclusive colocou isso num livro e debate nos espaços em que ele ocupa, nas entrevistas, etc e tal, já há um bom tempo. E o Ciro, de fato, não é de poupar nas palavras quando se trata de criticar adversários. O que, de alguma forma, faz parte do embate político, né? Essa crítica um pouco mais dura. Mas o que acontece? Muitos políticos se sentem ofendidos pelo Ciro e recorrem à justiça para processá-lo. E, na minha opinião, a ideia por trás disso aqui é o quê? É calá-lo, porque o Ciro, né, ao longo da história, é só pesquisar, já fez várias denúncias que, com o passar do tempo, se concretizam, né? O Ciro chamou o Cunha de bandido muito antes das pessoas, né, saberem o que o Cunha fez e foi parar na cadeia. Né? Poderia falar aqui de vários outros personagens. Então o Ciro fala, o Ciro tá magoado, o Ciro tá aquilo. Aí passa um tempo, o Ciro tinha razão. Então esse é um ponto. As pessoas sabem que o Ciro não tem rabo preso, né? Tem de fato essa mania de falar até para tentar ajudar o povo a entender o que está acontecendo. E aí acaba que ele é alvo de muitos processos. A Folha vai dizer aqui que ele atua como autor em alguns e também, né, ele é alvo de uma centena de ações criminais e cíveis relativas a danos morais, em especial no Ceará e em São Paulo. Agora vejam só a turma, né, de cidadãos de bem, entre aspas, né, que processa Ciro Gomes. Tá aqui ex-presidentes como Fernando Collor de Mello, né, essa semana o STF formou maioria para mandar o Collor para cadeia, mas tá aqui o Collor processando o Ciro Gomes. Fernando Henrique Cardoso, esse grande entreguista, né, que entregou nossos bens, nossos patrimônios enquanto presidente. Michel Temer, Bolsonaro, dispensa comentários. Aqui tem também Serra, Eunice Oliveira, Damares Alves, Ricardo Salles, Eduardo Cunha, João Dória, Valdemar da Costa Neto, Capitão Wagner, Fernando Holliday. Olha, com todo respeito a quem gosta de alguma dessas figuras, na minha opinião não salva um. Sem uma única exceção, todos aqui entreguistas, em alguma medida, não atuam em prol do interesse nacional, pelo contrário, atuam de forma velada ou nem tanto contra o nosso país. Aqui vai trazer, por exemplo, o que o Ciro falou do Ricardo Salles. Chamou ele aqui de ex-ministro do desmatamento e contrabando. Eduardo Cunha foi chamado pelo Ciro de trambiqueiro e Dória chamado de farsante. Ciro obteve vitórias, mas a lista de reveses tem empilhado condenações já na fase de execução, que, somadas e corrigidas, ultrapassam a casa de 1 milhão. Então, em relação a esses três, o Ciro venceu. E aqui vai trazer alguns outros casos, né? Por exemplo, o Ciro chamou o Fernando Holliday de capitãozinho do mato, o que muitas entidades que combatem o racismo até concordam com o Ciro, mas a justiça deu o ganho de causa ali pro Fernando Holliday, e o Ciro, detalhe, entrou numa ação contra o Holliday, porque o Holliday o chamou de coronelista, mas o Ciro perdeu em todas as instâncias. Então é assim, o Ciro é chamado de coronel por Deus e o mundo, coronelista, e aí a justiça, né, dá ganho de causa para quem processa o Ciro, mas a gente não vê aqui, né, o Ciro sendo beneficiado quando processa alguém que o chama de coronel, por exemplo, o que já foi explicado várias vezes que é um preconceito, enfim, porque o Ciro, né, cresceu ali, foi criado no Nordeste. O Serra foi chamado de o candidato dos grandes negócios e negociatas. Vejam bem, o Serra ganhou ações que atualmente somam cerca de R$800 mil em indenização, de acordo com os processos. E assim, o Serra do PSDB, acusado por muitos de ser um partido bastante protegido pela justiça, porque que a imprensa não foi atrás, será que o Ciro não tem razão? Né, o Serra foi ministro aí do Fernando Henrique Cardoso no momento em que o Brasil entregou diversas estatais. O Serra era ministro do planejamento, o Serra estava lá na privatização da Light, empresa de energia que agora está aí pedindo ajuda e recuperação judicial, né, e foi vendida por um valor pífio, irrisório, vergonhoso. O que vai falar que o Eunice Oliveira, né, dos 71 processos em trâmite em que o Ciro era polo passivo, 41 era da Eunice Oliveira, ou seja, mais da metade de uma única pessoa.
O Eunício Oliveira, né, que o Ciro chamou ali de mistura de Pinóquio com irmão Metralha, o Eunício era sócio de uma empresa, Manchester, que ganhou da Petrobras, ali no final do governo Lula, início do governo Dilma, 1 bilhão em contratos sem licitação. O Ciro denunciou isso. E aí, curiosamente, quando o Eunício sai da sociedade dessa empresa, os contratos da Petrobras despencam. Foi isso uma coincidência? Então, aqui traz também, né, o próprio Capitão Wagner. Enfim, como eu disse, não salva um. A assessoria do Ciro indicou um advogado, Valdemar Agra, que afirmou para a reportagem, para a matéria, que as nítidas dificuldades financeiras de seu cliente decorrem de ele ser um político honesto, que não responde a nenhum processo de dano ao erário e ser um cidadão de classe média. O não pagamento se deve exclusivamente à falta de recursos e de bens penhoráveis, haja vista que ele recebe apenas salário para o seu sustento e de sua família. O advogado também criticou as condenações e o valor das multas aplicadas e disse: o que mais chama atenção é que a restrição ao direito de liberdade de expressão de Ciro Gomes é muito mais alargada que os demais casos. Outra coisa que chama atenção é o valor das multas, muito acima da maioria das estabelecidas na jurisprudência. Aqui vai falar que o Ciro, como vice-presidente nacional do PDT, é um cargo que você ocupa, mas que você trabalha, né, em prol disso aqui, ele recebe remuneração mensal de R$ 23.500. Edão destacou, por exemplo, que o Ciro abriu mão de 3 aposentadorias, que teria direito a mais ou menos 30 anos, o que lhe renderia R$ 90 mil por mês, mais de R$1 milhão por ano. Multiplica isso por 30 anos. Então o Ciro, se as recebesse, teria pago aqui todos esses processos tranquilamente, mas o Ciro, né, não quis, porque considera tudo isso, apesar de legal, imoral, e agora é alvo aqui, né, desses processos, né, em relação aos valores. Bolsonaro foi recentemente condenado a pagar R$30 mil para o Omar Aziz, chamado por Bolsonaro de pedófilo. Aí o Ciro chama o Serra de candidato das grandes negócios, negociatas, e tem que pagar R$800 mil. Então, a gente vê que a justiça tem sido assim, tem tido um tratamento bem diferente. Bom, então é isso. Não sei o que vocês acham. Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, espalhe, compartilhe esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.